Tua palavra escondi, guardada no meu coração. Pais queridos, estamos de volta e vamos continuar a nossa reflexão no livro de Jonas. E aí, estamos aqui entrando no capítulo 3, que fala do retorno de Jonas, depois da sua experiência no navio, depois de sua experiência na barriga do peixe. Deus o traz de volta e coloca no caminho da obediência. E aí, quando Jonas chega a Nínive, ele se depara com 3 grandes desafios. Quais são esses desafios? O primeiro grande desafio é o desafio geográfico. O texto vai lembrar que Nínive era uma grande cidade. Tanto é que essa expressão, a grande cidade de Nínive, ela vai se repetir por 3 vezes. Por exemplo, no capítulo 1, verso 2, está dito: dispõe-te, vai a grande cidade de Nínive. No verso 3, verso 2, diz: dispõe-te e vai a grande cidade de Nínive. E no capítulo 4, verso 11, vai dizer o seguinte: não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive. Ou seja, por 3 vezes Deus vai dizer aqui que Nínive era uma grande cidade. E de fato era uma grande cidade, era um grande desafio para o trabalho de Jonas, para o trabalho de pregar a mensagem de Deus naquele lugar. Era uma grande cidade, portanto um grande desafio. O outro desafio que estava diante de Jonas era o desafio demográfico. Ou seja, segundo nos informa o texto bíblico, Nínive tinha mais de 120 mil pessoas. É isso que está no capítulo 4, no versículo 11, que diz assim: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas. Ou seja, está expresso aqui no texto essa grandeza de Nínive no que diz respeito à sua população. Era uma população muito grande, era um desafio para o profeta pregar a mensagem de Deus para tantas pessoas, e Jonas teve que se deparar com esse desafio. Ou seja, Jonas tinha diante de si uma multidão com diversas faces infantis, faces jovens, adultas e idosas. Ao entrar em contato com estas pessoas, certamente o profeta teve que se deparar com muitas diferenças sociais. Ou seja, não era só o fato de ser uma cidade grande e ter muitas pessoas, mas a grandeza demográfica, ou seja, essa grande população, ela estava certamente espalhada de forma desigual. Havia os ricos, os pobres, os mais assistidos, os menos assistidos. Tínhamos ali uma população de crianças, de jovens, de adolescentes, de idosos, e a todas essas pessoas Jonas começa a proferir a mensagem de Deus. Essa massa humana que constrói o cenário e o caminho do profeta Jonas na obediência em proclamar a palavra do Senhor. E o texto vai dizer que ele percorre essa cidade, a sua extensão, dando de cara com essas pessoas, sendo confrontado com essa realidade. O outro grande desafio que está diante de Jonas é o desafio da degradação espiritual daquela cidade. O texto vai dizer que aquela nação estava enferma espiritualmente. O nível de pecado estava tão elevado que, ao enviar Jonas para pregar naquele lugar, Deus apresenta a seguinte justificativa. Está lá no capítulo 1, verso 2. Ele diz: porque a sua malícia subiu até mim. Ou seja, o estado de degradação moral e espiritual daquela cidade era extremo. E Jonas é convocado por Deus para pregar a palavra de Deus nesse cenário de desobediência, de pecado, degradação moral e espiritual. Ou seja, o pecado se espalhou como um câncer, provocando dureza de coração e incapacidade de discernir
o bem do mal, o certo do errado. Porque o capítulo 4, verso 11 está dito que eles não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Essa é a palavra de Deus dizendo da condição, do estado espiritual daquela nação. Uma coisa desafiadora. E é nesse cenário, nessa situação que Jonas é colocado por Deus para pregar. Mas, queridos, a despeito de todos esses desafios, o texto vai dizer que Jonas foi, agora nessa segunda oportunidade, e ele percorre aquela cidade, e ele envia, ele prega a mensagem que ele recebeu do Senhor. O texto, capítulo 3, verso 4, vai dizer que começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, o profeta foi ali e deu o recado de Deus para aquela nação. Meus amados, quero encerrar essa reflexão dizendo o seguinte, que o mesmo Deus que chamou Jonas é o mesmo Deus que chama a sua igreja. E os mesmos desafios que Jonas teve que enfrentar estão também diante de nós como igreja do Senhor. Nós estamos diante de uma extensão geográfica muito grande, né? A seara é grande. Jesus disse que era para ir até os confins da terra. Então nós temos aí um desafio geográfico. Nós temos um desafio demográfico, ou seja, a população mundial é grande, é extremamente desafiadora, né? Essa população, ou seja, metade da população mundial talvez ainda não tenha conhecimento acerca de Jesus. Então, o desafio demográfico está diante de nós. Há muitos a serem alcançados. E também o desafio de pregar num cenário de degradação moral e espiritual. Isso salta aos olhos. A realidade moral e espiritual do mundo no qual Deus nos enviou a pregar é uma coisa que dói o coração. O meu coração, o seu coração, certamente o coração de Deus. E é nesse cenário que Deus quer nos usar como sua igreja. Que você atente para isso, que você guarde esse desafio missionário do seu coração, mas não somente guarde no seu coração, mas disponha a pregar o Evangelho, a percorrer como Jonas esse mundo como arauto do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.